passagem de graça seria de 10 bilhões de reais por ano. Deputados de oposição reagiram ao projeto que aumenta em 50% os salários do primeiro escalão do governo do Estado. O valor que está definido lá na Assembleia deve dar um impacto de cerca de 1,5 bilhão de reais todos os anos na folha de pagamento. Pesquisa mostra a desigualdade salarial entre negros e brancos e como o desemprego atinge cada grupo. Às vezes você vê um plano de pele mais escuro, tipo, anula sua vaga no instante, sabe? E ainda, a emoção no adeus a Gal Costa. Fez parte de várias gerações e vai continuar fazendo. É eterno. E agora, no SB2. Boa noite. O começo da noite dessa sexta-feira não está fácil para os motoristas da capital. Choveu forte em várias regiões e a prefeitura colocou toda a cidade em estado de atenção. Hoje ele tem nos cofres 32 bilhões de reais. Vamos ouvir o que ele disse. Eu pedi um estudo, né? Pedi para que a SP Trans ela faça um estudo, tanto jurídico quanto financeiro. A gente tem visto essa questão da importância de fazer com que o transporte coletivo seja mais utilizado, utilizar menos o transporte individual. Eu vejo como grande importância a cidade de São Paulo ficar entre as cidades do mundo nas ações climáticas, né? A gente está discutindo agora a COP27. Então, o que tem com relação ao transporte gratuito é um pedido de estudo que eles vão fazer, vão me trazer. Se houver a viabilidade do ponto de vista financeiro, econômico e legal, é possível que isso caminhe. Agora, essa notícia vem movimentando os bastidores da Câmara de Vereadores. Alguns vereadores da oposição com quem eu conversei hoje disseram que é impossível ficar contra essa proposta. Eu também conversei com o relator do orçamento, o vereador Sidney Cruz, do Solidariedade, que informou por telefone que quer fazer uma reunião na semana que vem com o secretário da Fazenda, Guilherme Bueno, e com o prefeito Ricardo Nunes, para tratar da gratuidade das passagens de ônibus. Abre aspas, vejo isso com muito bons olhos, sou da periferia e sei o quanto isso é importante para as pessoas mais pobres. Fecha aspas, disse o vereador agora à tarde. O vereador disse ainda que se o estudo ficar pronto é possível incluir uma dotação financeira no próximo orçamento, já para o ano que vem. E que a cidade terá o maior orçamento da história, de quase 100 bilhões de reais. A expectativa dele é votar o orçamento no dia 23 de dezembro. A Câmara de Vereadores tem até o último dia do ano, 31 de dezembro, para aprovar a peça orçamentária. Beleza? Obrigado, Wallace.
E os salários do primeiro escalão do governo no estado de São Paulo podem ser reajustados em até 50%. O projeto de lei foi aprovado esta semana e depende ainda de uma segunda votação. A medida deve gerar um impacto de R$ 1,5 bilhão nas contas do governo, como mostra o Giba Bergamin. No meio da sessão, na Assembleia Legislativa da última terça-feira, chamou a atenção um projeto que entrou em regime de urgência. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, de acordo com os que se encontra aprovado o requerimento de urgência. Apresentado pela própria mesa diretora da Casa, o projeto aumenta em 50% o salário do governador, do vice e dos secretários de Estado. Se aprovada, a medida beneficiará de imediato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já que a alteração valerá para o início do próximo mandato, em 2023. Assim, o salário de Tarcísio seria de R$ 34 mil. Hoje, o governador Rodrigo Garcia recebe 23 mil. O do vice passaria de quase 22 mil para quase 33 mil. E dos secretários iria dos R$ 20.700 para mais de R$ 31 mil. O projeto foi apresentado sem as estimativas de gastos a mais para os cofres do Estado. Mas um outro reflexo será no teto do funcionalismo. Vai provocar um efeito cascata. Isso porque o ganho máximo de um funcionário público estadual não pode ser maior do que o salário do governador. Hoje, após a repercussão sobre o projeto, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, explicou a estimativa do quanto isso vai custar aos cofres públicos. O valor que está definido lá na Assembleia deve dar um impacto de cerca de R$ 1,5 bilhão todos os anos na folha de pagamento. Porque você tem milhares de servidores que estão aplicando, tendo um desconto no seu salário pela limitação do salário do governador. São Paulo permite dar esse aumento, nós temos recursos em caixa para isso. Aumentamos a base no começo do ano, da pirâmide, que são os funcionários públicos de carreira, e agora é uma decisão que deve ser avaliada. O último aumento para o primeiro escalão do Estado foi em março de 2019. De lá para cá, a inflação foi de cerca de 25%, segundo o IPCA, metade do índice proposto de reajuste. Com R$ 1,5 bilhão, o governo do Estado conseguiria abrir 15 novos hospitais, como o recém-inaugurado Instituto Perdizes, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O gasto total com a obra e os equipamentos foi de R$ 92 milhões. A unidade, por exemplo, tem 200 leitos, sendo 80 para pacientes em tratamento contra álcool e drogas e 120 para a retaguarda do complexo do HC. Essa deputada disse que no fim de outubro o projeto foi recolocado na pauta. Para ela, o texto beneficia apenas a cúpula do funcionalismo. É difícil explicar para a população, que vem enfrentando uma crise, inflação, que não tem reajuste nos seus salários, uma elevação de 50%. É difícil explicar isso para a população em geral. Me parece justo. E é mais difícil ainda explicar para os próprios funcionários públicos que ganham 1 salário, 2 salários, 3 salários e não tem aumento. Para essa especialista em administração pública, o aumento de 50% causa um desequilíbrio financeiro e afeta diretamente a remuneração de outras carreiras. Isso significa que vai diminuir seu espaço para gastar com o pessoal de outras carreiras. E aí eu coloco professores, aí eu coloco profissionais da saúde, aí eu coloco os profissionais de ponta que fazem atendimento direto à população. Você não pode pensar um reajuste de 50% para o cargo de governador que vai aumentar o teto, sem pensar num reajuste no percentual para outras carreiras. Você tem que pensar sua folha de pagamento como um todo. Não há uma data específica para que o projeto seja colocado novamente em pauta na Assembleia Legislativa. E ainda falando sobre o governo do Estado, o processo de transição de governo entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, deve começar na próxima semana. A gente fala agora ao vivo com o Giba Bergamin, que traz todas as informações para a gente. Boa noite, Giba. Boa noite, César Menezes. Boa noite para você que acompanha a gente. Pois é, esse assunto vai acabar entrando no tema da transição, vai ser um dos temas da transição. Mas no dia 16, próximo, depois do feriado da República, devem se reunir as equipes do Tarcísio de Freitas, a equipe escalada por ele, e a equipe
escalada pelo Rodrigo Garcia, para aquela troca de informações para uma transição transparente, como disse o Marcos Penido, que é o responsável pela transição pelo lado do Rodrigo Garcia. Guilherme Afif Domingos, do PSD, que já foi secretário de Estado, já foi ministro também, vai selecionar a equipe dele para fazer a transição pelo lado do Tarcísio. Enfim, todos vão se encontrar, não está definido ainda se vai ser no próprio palácio ou se vai ser numa sala, num espaço fora do palácio, mas o fato é que as discussões já vão levar adiante também as questões para o futuro secretariado, né? Lembrando que são 12 partidos que compõem a base do Tarcísio de Freitas e todos eles terão que ser contemplados. Eu volto com você, César. Obrigado, Giba. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, voltou a exigir o uso de máscaras em locais fechados.